O grande visionário da nossa construção socialista traçou o plano grandioso. Os arquitetos, os projetistas, sentaram-se à prancheta. O rio Dambovitsa, o maior afluente do Argesh, nasce nos montes Yezer Papucha, a cerca de 2.000 metros de altitude. A poucos quilômetros a montante de Bucareste, o leito menor do Dambovitsa está em estado natural. Ele atravessa Bucareste por uma distância de 25 quilômetros, com o seu curso regularizado a norte, a começar pelo Lago Mori. Ao sul, seus braços dispersos alimentam o Lago Vacareste ou o antigo Lago Kosiok, hoje Lago Tineretului. Na história antiga da cidade, o Dambovitsa, com seus meandros, abrandava a água e favorecia depósitos aluviais. Ao longo havia moinhos, hortas, pontes improvisadas e muitas outras construções vernáculas. Era, ao mesmo tempo, um canal coletor dos resíduos da cidade. As primeiras obras de arranjo começaram em 1774, com a intervenção dos primeiros canais de derivação do curso. As inundações devastadoras de 1860 levaram a uma série de outras intervenções de retificação. 20 anos depois, o fundo do leito foi aprofundado em 6 metros e revestido com plataformas de carvalho sobre vigas e estacas de madeira, e as margens foram relvadas, criando depois esplanadas. A obra coube ao engenheiro francês Alexandre Bois-Guilbert. No período entre guerras, a Praça Uniri foi coberta com um tabuado, em projeto audacioso. A cobertura total do rio e a separação de águas limpas e residuais por canais laterais também eram consideradas, incluindo uma via subterrânea para elétricos. Contudo, muitas propostas nunca foram implementadas. A nova aparência do rio ancestral esculpe no ser de Bucareste uma coroa de água límpida, selando com belezas duradouras a nossa história e existência. Através das grandes obras que estabeleceram sua fisionomia atual, o rio lendário que atravessa este espaço romeno desde tempos imemoriais encontrou no lago de mesmo nome, o Lago Dambovitsa, um novo fôlego e uma nova fonte. O canal de concreto nos faz esquecer que o rio já foi vivo. Seu curso natural abrigava rica flora e fauna. O fluxo a jusante tinha uma dinâmica visível. A cheia do Dambovitsa em julho de 1975 selou o destino do rio, acelerando os planos de monitoramento do curso de água. As enxurradas atingiram a capital e o condado de Ilfov, afetando a infraestrutura e causando 49 mortes. Assim, a sistematização urbana, iniciada nos anos 80, buscou restaurar o leito, visando controlar o curso e prevenir inundações. No horizonte das frutíferas realizações da era do 9º Congresso do Partido, a nova face do Dambovitsa completa com luzes inéditas a constelação de profundas metamorfoses na capital de nossa pátria. Na área da capital, ou seja, na área construída entre a ponte Chureltsi e a ponte Vitan, aqui onde o Dambovitsa funcionava como um coletor aberto de esgoto, realizamos as obras mais importantes, com a ideia de separar as águas residuais da água limpa do Dambovitsa, criando duas obras. Com a primeira, coletamos a água residual da cidade e as levamos para a estação de tratamento de esgoto Glina. Onde ficará esse coletor? O coletor será localizado sob o leito que estamos arranjando com água limpa. O que podemos observar é que na história de Bucareste houve uma longa tentativa de se relacionar com o rio. Houve inúmeras experiências, algumas bem-sucedidas, outras menos, que representaram a realidade com a qual a cidade se formou. Agora, repensamos a presença do Dambovitsa na cidade. Do ponto de vista hidrotécnico, provavelmente foi uma solução de engenharia muito eficaz, já que as inundações não são mais um problema para a cidade. Contudo, o Dambovitsa flui anonimamente pela cidade.
quase não nos conectamos a ele. Suas margens são concretadas. Todo o seu percurso é delimitado pelo tráfego. Ele permanece habilmente oculto das utilizações e dos olhares, mantendo-se no anonimato. Hoje, no brilho cristalino do rio, reflete-se o rosto da Bucareste rejuvenescida, que se tornou uma grande metrópole moderna, a qual a água verdadeiramente doce do Dâmbovica dá um toque extra de charme e saúde. A nós, a geração da Revolução e Construção Socialista, coube a honrosa missão de completar o que a natureza criou e de tomar as medidas necessárias, no momento certo, para a boa conservação e gestão das águas. O que vemos hoje, esse aspecto duro de canal, cercado por tráfego intenso, rompendo a relação do rio com a cidade, não foi necessariamente planejado. As intenções eram principalmente regular o fluxo e o volume de água. Contudo, as propostas dos arquitetos paisagistas, embora diversas, não foram consideradas, resultando numa obra de aspecto mais técnico. Por muito tempo, o leito foi tratado apenas por engenheiros. O leito menor e um pouco da conexão com a rua. E, obviamente, na seção com as tubulações e tudo o que pode significar o saneamento de água em uma cidade. Ou seja, mais urbanístico e menos edilício, no sentido de que todo o corpo urbano do tecido por onde passa um rio participa dessa paisagem. Ora, o modo como se intervém agora não pode mais ignorar a necessidade de resiliência, de pensar a longo prazo, de não se concentrar somente no aspecto econômico e na eficiência da intervenção em questão, mas sim de tentar prever o que as futuras gerações poderiam valorizar e apreciar nela. E com muito mais ênfase na maneira como as pessoas usam as margens e todo o espaço público adjacente ao rio de forma excessivamente prática. Existe uma área inteira, por assim dizer, de pesquisa e planejamento urbano que se concentra nessa direção. Apenas pela presença dos afluentes, mais numerosos na parte sul, e a constante agitação do território em grande parte pantanoso, com esses afluentes que ao longo do desenvolvimento da cidade foram até mesmo abandonados, geraram diversas limitações. A cornija sul foi assimilada e sistematizada por meio de sistematizações verticais, com cada intervenção de cada casa e de cada rua. O que será Dâmbovica? Arquiteto Paul Fourchamp. O Dâmbovica será o percurso principal e mediano da cidade. Ele será, na verdade, uma sucessão de momentos urbanos, sociais de edifícios e monumentos de espaços plantados. Diria que encantarão com devaneio e poesia, dando sabor e escala aos assentamentos que construímos nesta pátria. A mente voa. Em apenas 2 anos, Bucareste, nossa cidade branca, vertical, verde e suave, como um espaço miorítico, será atravessada por uma esplêndida fita brilhante, limpa, limpa, azul, azul, que fluirá e permanecerá, dobrando-se melancolicamente após uma pauta sentimental. Explodirá alegre como a eterna juventude da cidade. Um desafio importante ligado à presença destes cursos de água na cidade depende, em grande medida, da forma como nos relacionamos com eles. Este é o motivo pelo qual, atualmente, o Dâmbovica e o seu curso precisam ser reconsiderados, para que possamos ir além da abordagem que os mantém encarcerados em leitos de concreto, delimitados por artérias de tráfego intenso e afastados de um uso mais amigável da presença da água na cidade. Sim, canal soa mal, mas mesmo um canal, se bem cuidado, como na Biblioteca Nacional, algumas coisas podem ser feitas. É um canal, mas de vez em quando aconteceram algumas atividades nele e surgiram umas coisas. Então, certas coisas precisam ser aceitas. E já não se pode fazer do Dâmbovica outra coisa senão um canal.
Contudo, um canal pode ter suas margens verdes, possuir pontões, iluminação e ser conectado ao restante da cidade através de percursos agradáveis, como ciclovias. Ou seja, existe uma vasta gama de intervenções capazes de transformar um canal num cenário prático. No caso de Lyon, a abordagem foi similar. Tecnicista, onde a presença do rio foi explorada através da criação de estacionamentos subterrâneos orientados para o curso de água. E então, no início dos anos 2000, o cenário se transformou, passando a discutir uma abordagem integrada a uma visão a nível de toda a cidade, um programa intitulado Lyon Azul ou Lyon Bleu, e que reavaliou a presença dos rios na cidade, inclusive como as margens foram arranjadas, ou seja, os estacionamentos foram removidos. A cidade foi reaberta em relação ao rio e o rio reorientado para a cidade, e toda uma série de atividades de lazer encontraram seu lugar em relação a este curso de água que é presente, explorado pelos habitantes e continua a ser um oásis de verdura e frescor na existência da cidade. Para o resto do leito, nós tivemos há muito tempo um projeto em 1998, antes do primeiro PUG. Foi para mim, na verdade, o primeiro trabalho especializado de urbanismo em que me envolvi. Foi coordenado pela professora Ângela Filipeano, que naquele tempo também era chefe da Cátedra de Urbanismo e Paisagismo. Foi o primeiro PUS, como era chamado, mas era mais do que um PUS. Era um plano diretor, um plano coordenador para todo o curso do Dąbrowica, sem necessariamente levar em conta as fronteiras administrativas, e continha estes elementos de discussão sobre todo o tecido urbano de ambos os lados da água, incluindo estes locais a serem ressemantizados e reinvestidos. Com identidade. Claro que já passou muito tempo desde então e, obviamente, é necessário um novo estudo, mas na altura trabalhei nisso e foi um dos projetos que basicamente me convenceram a ficar nesta área. Em novembro de 2022, o prefeito da capital anuncia um grande processo de valorização do rio Dąbrowica, para benefício da cidade e habitantes. Iniciado em 2020, o projeto de regeneração do corredor Dąbrowica foi nomeado Eixo Criativo da Cidade. O que ele propõe? A relação do rio com a cidade terá uma profunda transformação, possível com o desenvolvimento da infraestrutura verde, azul e do leito, e reorganização do tráfego. Busca-se diminuir a poluição e o aquecimento excessivo, gerando áreas para atividades públicas e de passeio. Após mais de 4 anos de atrasos, durante os quais o projeto não obteve aprovação majoritária a nível local, em setembro de 2024 veio a boa notícia. O projeto foi finalmente aprovado pelo Conselho Geral da Prefeitura da capital. Sua implementação envolve um plano urbanístico zonal, com colaboração da Prefeitura da capital, Ministério do Desenvolvimento e a Associação de Desenvolvimento Intercomunitário da Área Metropolitana de Bucareste. Por agora, o direito de dar início foi assinado, se é que me entende. O Ministério do Desenvolvimento, após a finalização do acordo com todas as prefeituras e com a Metrorex, com as Águas Romenas e com a APA Nova, ou seja, com todas as organizações e instituições envolvidas, seguirá adquirindo serviços especializados para a elaboração deste plano. Iniciamos o processo de considerar a necessidade de um plano coordenador. Eu penso que foi em 2015. Devido a um grupo de iniciativa liderado pelo meu colega Doru Froloiu e, subsequentemente, ao longo dos anos, por eventos que focaram no papel da água nas cidades em geral, foi novamente destacado aos tomadores de decisão a urgência de trazer o Dąbrowica de volta para a cidade, já que ele não está presente. E já começamos a identificar os princípios e os elementos temáticos essenciais para este plano coordenador. É, de fato, um plano que coordena os esforços de várias instituições, até mesmo grupos de cidadãos, esforços que já estão em andamento há 25 anos. E, finalmente, todas essas vozes se uniram e, juntas,
convenceram os vereadores a conceder ao prefeito o direito de firmar uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento, que financiará este esforço de planejamento. É uma oportunidade para sonhar um pouco. Termos uma visão ousada sobre o papel da água em nossas vidas, para que ela volte a fazer parte do nosso viver diário. Há experiências similares, como o projeto de arranjo do riacho Mangului, no noroeste da capital, afluente do rio Colentina. Trata-se do Parque Valea Mangului, cujas margens foram completamente transformadas no espírito do que esperamos que seja um curso de água na cidade. Ciclovias, alamedas para pedestres imersas em vegetação, um cenário de rara biodiversidade, inteligentemente devolvido ao público. Talvez uma comparação exagerada, mas que nos ajudaria a entender. É como se, dentro de um apartamento bem no centro dele, nós tivéssemos uma fonte de ar, de frescor e de bem-estar que mantemos fechada, vivendo ao redor dessa fonte. É como se tivéssemos um cômodo de armazenamento bem no centro do apartamento. Está na hora de abri-la. As paredes deste cômodo, no entanto, são feitas de tráfego. Seria possível diminuir ou até mesmo eliminar por completo o tráfego de veículos? Não desfavorece tanto a cidade o fato de o Dâmbovica ser uma bacia de concreto. Ou seja, não ser um curso de rio em seu estado natural, quanto nos incomoda o fato de que este percurso, esta superfície de água, está totalmente isolado das pessoas, da vida da cidade, especialmente pelo intenso tráfego em ambas as margens. E ousar ver as coisas de outra forma. É uma questão de planejamento. Cada morfologia em si exige uma relação espacial diferente, só pensando no espacial. Aqui, sobre o espacial, o social se sobrepõe e se combina com as comunidades. Elas devem ser consultadas para saber o que desejam. E, claro, surgem conflitos às vezes. Pois bem, no Rio Dâmbovica é exatamente isso que propomos, que não haja mais delimitações entre setores, que atuemos juntos, que nos demos as mãos, que estejamos unidos e que essas fronteiras, que de fato nem existem, não importem. É vital destacar a área de Grozaveste, especificamente o Rio Dâmbovica, e, na verdade, a comunidade estudantil da cidade, que se tornaria, por assim dizer, uma das maiores beneficiárias da revitalização desse rio. Imaginem que se estabelecesse uma conexão entre a Politécnica e os alojamentos estudantis. Isso seria possível através do curso d'água, com plataformas oferecendo atividades recreativas adjacentes à CETEVEST, ao Jardim Botânico e atividades de pesquisa, tudo integrado ao elemento água. Mas não seria uma relação com o espelho d'água, e sim com tudo o que a água pode gerar, porque não estamos falando daquela resselvagem. Uso a palavra resselvagem porque é um termo consagrado nos estudos especiais. E em relação ao tráfego que corre ao longo do rio, nós, felizes nosso país, chegou-se a um acordo para estabelecer zonas de baixa emissão de dióxido de carbono. Isso significa que nas áreas centrais das cidades, o tráfego deve ser muito reduzido. Fazendo isso de qualquer forma, já incluímos as intervenções no rio e as intervenções em seu entorno. Isso significaria uma verdadeira revitalização. O corredor do Dâmbovica sai da área administrativa de Bucareste, entrando em comunas e localidades com outras administrações.
Contudo, elas devem aderir ao mesmo modelo de planejamento, tratando esses corredores de forma unificada e diferenciada, de acordo com as zonas que requerem soluções diversas, incluindo técnicas e econômicas e morfológicas e funcionais, soluções diferentes. De fato, existem muitas restrições técnicas, mas elas, na verdade, constituem oportunidades porque é possível intervir. Os da Apelli Romani farão obras de modernização da bacia, o que permite. E já estamos pensando em opções de arranjo. Os colegas da Apelli Romani concordaram em discutir também uma variante em que o Dąbrowica se alargaria bem aqui, no Parque Izvor. Seria uma espécie de lago adjacente ao rio Dąbrowica, onde poderiam acontecer até mesmo atividades aquáticas. E isso lhes traz alguns trabalhos adicionais para realizar. Então, teoricamente, eles não ficariam tão felizes, mas estão porque entenderam que, mesmo que seja uma bacia de concreto, a água é vida. Deixemos a natureza recuperar seus direitos nas margens e, quem sabe, isso leve ao esverdeamento da bacia em questão. Recentemente encontrei um arquiteto urbanista de Ljubljana. Qualquer um que vá a Ljubljana pode ver uma mudança imensa, e eles têm. O rio é concretado à esquerda e à direita, mas é completamente diferente desde que eliminaram o tráfego da área central. É outra vida. Sim, houve insatisfações iniciais. Então, não muito tempo depois, no máximo 3 meses, as pessoas entenderam quantos benefícios tem. E os pequenos negócios floresceram, os ateliês criativos. De repente, a vida cívica, as associações entre as pessoas simplesmente floresceram. É por isso que há planejamento participativo, no qual creio, mas também penso que deve ser edificado. Na sociedade, na educação, em todas as idades, para que as pessoas também entendam a sua própria relação com a água, porque muitas vezes é um círculo vicioso. Não se pode culpar só os EDs, já que a própria sociedade não sabe o que espera deles. O nosso papel, enquanto Associação da Área Metropolitana de Bucareste, consistirá, acima de tudo, em coordenar as atividades consultivas de participação. E eu dizia que nosso objetivo não é apenas, como de costume, questionários ou pesquisas de opinião, mas atividades diretas, testando-as em loco, simula. Porque dessa forma, o resultado é muito mais direto, indicando se é viável e se isso é o que realmente desejamos. Se está em concordância com a malha urbana, como dizia um colega meu, o urbanista Julian Kanov. Temos que estudar a malha urbana. Todas as atividades que se desenvolvem no nível humano, de um lado e do outro, do rio e adentrar um pouco no tecido urbano para que tudo possa participar plenamente dessa importante relação com o Dąbrowica.